o Eloy vem falando então de como está o desenvolvimento da igreja, e eu me sinto muito privilegiado de poder estar aqui com vocês, participando deste aniversário, né? 17, 19 anos? 19 anos, né? Legal, a igreja já vai saindo da adolescência, né? Já indo para a juventude agora. Eu sou de Ribeirão Preto, eu e minha esposa, nós nascemos lá em Ribeirão. Nós somos enviados para o Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde quase fomos contemporâneos, acho que era um ano, dois, talvez, né, de diferença. E voltamos depois de estudar, né, a gente trabalhou um tempo lá no Palavra da Vida também. Depois nós voltamos para Ribeirão para ajudar no pastoreio ali da igreja, em que o pai da Aline é pastor. E depois de um ano e meio, não estava nos nossos planos. O nosso plano era ficar 3 anos lá em Ribeirão Preto, ajudando na igreja, para ter uma experiência ministerial na igreja, e depois retornar ao Palavra da Vida para continuar o trabalho lá. Mas neste meio tempo, assim, Deus colocou no nosso colo um projeto de implantação de igreja. A gente começou a participar de alguns grupos de evangelismo, tanto na nossa casa, né, um grupo de pessoas que foram conhecendo a Deus, conhecendo a palavra na nossa casa, só no nosso prédio, né, foram 2 famílias que começou a frequentar lá em casa, a gente começou a estudar a Bíblia. Deus deu a oportunidade também de eu ministrar a palavra num consultório odontológico de um dentista que foi o rapaz que começou a igreja ali comigo, né, que era também da nossa igreja que éramos. E agora estamos com 3 anos já, 3 anos e meio, né, indo para agora metade do ano, num grupo de umas 30 pessoas, reunindo lá em Ribeirão Preto. Então lembre de orar por nós. A gente está, contrário de vocês, que estão com 19, né, o nosso ainda está na papinha ainda, né, 3 anos e meio, ainda tem gente que faz birrinho, ainda a gente está engatinhando ali como igreja, mas tem sido uma das experiências mais fantásticas, né, no ministério. Eu nunca me vi fazendo isso, nunca me vi, na minha época de seminário, trabalhando com implantação de igreja, nunca, não passava pela minha cabeça. Embora, interessante como Deus faz as coisas, né? Embora no ano que eu estava lá, tinha um missionário, talvez alguns conheçam aqui, o Márcio Garcia, e ele é o fundador da MEAP, né, uma missão exclusiva para ribeirinhos, povos ribeirinhos. E ele estava lá, e é um cara muito comunicativo, todo mundo falando bem da aula dele, na área de missões. Não era minha aula, minha área era pastoral, educação cristã, mas eu falei, vou ver uma aula com esse cara aí, porque parece que ele é bem empolgado, todo mundo está falando bem, né, essa aula lotada, e eu fui. E aí, depois que eu fui ver, o título da matéria era Plantação de Igreja. Ele estava mostrando como plantar igreja. Aí eu falei, bom, agora eu sei porque eu participei daquela matéria, né? Mas uma das coisas um dos privilégios que nos dá de nós implantarmos uma igreja é pensar na essência da igreja. Quando você está no início, né, e eu acho que isso é muito propício para o aniversário aqui da igreja, né, falar sobre isso, mas quando você está começando uma igreja, é a fase de você moldar a mentalidade das pessoas a respeito do que é ser igreja. E eu tive que lidar com isso, principalmente ano passado, quando eu comecei a perceber que em 2 anos de igreja, alguns pareciam que estavam indo lá como se estivessem indo para um clube, ou para um teatro. Sabe, aquela pessoa que chega 5 minutos depois que o culto já começou e vai embora 5 minutos antes, para não ter muito, né, contato, mas ele gosta de ouvir uma boa música, uma palavra boa. E aí quando eu comecei a perceber um movimento desse ali na igreja, eu pensei, espera aí, eu acho que o pessoal não está entendendo realmente o que é igreja. E isso me fez expor esse ano, desde janeiro até agora. A gente está nos últimos estudos, todo esse semestre, a gente está trabalhando o tema de mutualidade cristã. Então nós pegamos eu acho que todas as palavras do Novo Testamento, e o termo grego que é traduzido por uns aos outros, mutualmente. Então ele dá diversas ordens, há mais ou menos 40 vezes que essa palavra acontece no Novo Testamento, e nós pegamos todas e começamos a explicar o que é de fato ser igreja, para aqueles que estavam começando. E a gente pôde presenciar uma mudança de mente neste semestre. Terminamos o ano passado, a gente comentou, eu e minha esposa, eu falei assim, como é difícil, pessoal, tirar alguns conceitos de simplesmente usufruir de alguma coisa, né? Como se você estivesse indo para um clube, usufruindo de alguma coisa, sem o real envolvimento disso.
E depois desse semestre, eu percebi uma mudança na mente dessas pessoas, e a gente tem que louvar a Deus por isso. E isso me fez, me motivou a compartilhar com vocês. Claro que a gente perdeu um semestre sobre isso lá na igreja, não vou fazer aqui com vocês em um culto, ou 3 cultos, não vou ficar aqui até meia-noite, eu espero. A não ser que tenha uma comida boa depois, a gente pode até conversar, mas não agora na pregação. Mas isso me fez motivar a trazer esse tema para vocês, porque eu vejo que foi uma mudança de mentalidade ali na nossa igreja, e eu creio que também pode abençoar a vida de vocês. Eu sei que o pastor Eloy falou um pouco sobre mutualidade no começo do ano, estava me contando. Eu espero também, quem sabe, trazer um pouco de contribuição para isso. Então, quando nós pensamos sobre mutualidade, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente 2 aspectos. O primeiro é um aspecto mais teológico. Eu vou falar isso no domingo à noite para vocês. O segundo é um aspecto mais prático. Mas a gente costuma pensar que mutualidade só tem a ver com a prática, sobre um relacionamento interpessoal de uns para com os outros. Como se um cafezinho na casa do outro, alguma coisa assim, fosse essa mutualidade. Mas isso é consequência de uma verdade muito mais profunda. E eu espero mostrar isso para vocês no domingo à noite. Essa verdade desta unidade que existe, que a Bíblia apresenta para a gente, que transcende esses nossos relacionamentos e tem uma dimensão diferente do que simplesmente a prática. E a prática é uma consequência disso. Então, uma vez que eu estudo a teoria, a teologia e a prática, e entendendo isso, começo a aplicar isso daqui, a gente consegue agora entender o que é de fato igreja. E pensando sobre essa unidade, quando a gente olha para as Escrituras, é interessante como Deus sempre prezou pela unidade. Lembra quando Deus fez homem e mulher, Adão e Eva? Ele falou, agora o homem então, Gênesis 2:24, deixa a sua casa, deixa o seu pai, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Há muita discussão do que seria isso, se é um relacionamento sexual, que tipo de união é essa, mas a ênfase ali está naquela palavra porque de 2 é uma só carne. Deus, primeira instituição que Ele criou, uma família, Ele deseja para a família unidade, um casal, sendo só um. Quando a gente olha depois para a família eleita lá de Abraão, chamada para começar o povo de Israel, a gente percebe claramente como Deus sempre desejou unidade nesta família. E aliás, sempre quando houve divisão, os problemas foram grandes. É só lembrar de Isaac e Rebeca na preferência dos filhos. É só lembrar de Jacó e Esaú na briga que eles tiveram. É só lembrar depois quando o povo já estava estabelecido, quando o reino é dividido, e eles chegam a um ponto do reino do norte brigar contra o reino do sul. Uma guerra fria entre eles, dizimando milhares de israelitas, seus co-irmãos ali, no mesmo reino. Mas por causa de uma divisão, agora começa a guerrear contra o outro. Isso está lá no livro de Juízes. Quando chega para a igreja, não é diferente. Deus deseja unidade para a igreja. Abre nossas Bíblias em Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Dizem os comentaristas, que Efésios é aquela carta em que Paulo traz quase todas as verdades de Romanos, que talvez seja a principal carta, não só de Paulo, mas o principal livro que resume toda a história da redenção, a história da teologia no Novo Testamento, mas de uma maneira mais condensada. Isso que é bom, são 6 capítulos só. E por ser condensado, ele não se aprofunda tanto em algumas questões, de forma que é até mais tranquilo para a gente compreender do que Romanos. Mas a estrutura da carta é muito parecida. Aliás, Paulo, ele mexe, tem essa estrutura nas suas cartas, uma parte teológica e depois uma parte prática. E aqui Efésios parece que é bem espelhado essas duas partes, bem simétricos. Então você tem 3 capítulos mostrando
a nossa posição em Cristo, quem nós somos em Cristo, e depois ele vai dedicar 3 capítulos à nossa prática, uma vez que nós estamos em Cristo. Então, os primeiros 3 capítulos é recheado de indicativos, tá? de nós somos isso, essa é a nossa posição em Cristo, para daí nos capítulos 4, 5 e 6 serem recheados de imperativos, de ordens. Façam isso, tudo claro baseado em quem nós somos. Paulo não quer formar um monte de fariseu, não é essa a ideia. Primeiro você tem que entender a sua posição em Cristo, para depois entender tudo que ele trata a respeito da prática, uma vez que você tem essa posição. Agora imagina que, fala pastor Eloís, imagine, ou eu sei que tem outros pastores aqui, né, pelo menos um que me falaram. Imagina que você tem que escrever uma carta para a sua igreja. Imagine quantas preocupações que você pode ter em mente. Preciso tratar esse problema aqui, preciso falar sobre isso. No ano passado eu preguei Eclesiastes na igreja. Aquela série que chegou na metade, eu olhei para mim e falei, o que eu fiz? Né? Por que eu fui escolher esse livro para pregar? Mas chegou no graças a Deus que eu escolhi esse livro, porque tirar aquela mentalidade que o pessoal tem de significado de vida. Mas imagine quanta coisa você poderia escrever para a igreja, quanta coisa você poderia ensinar para a igreja. Geralmente, aquilo que a gente escreve por primeiro, talvez revele o nosso senso de urgência, aquilo que você quer primeiro que a pessoa saiba. Então você quer tratar primeiro desse assunto, porque ele é fundamental para o entendimento de um monte de outros assuntos. E quando a gente olha para Efésios capítulo 4, especialmente nessa parte prática, iniciando essa dobradiça da carta, qual o primeiro assunto que Paulo escolhe tratar nesta parte prática? A unidade da igreja. 1 Coríntios ele faz isso também. Uma das primeiras questões que ele trata em Coríntios é unidade da igreja. Ele não quer ver a igreja dividida, porque ele sabe que uma vez resolvido isso é o fundamento, a base para um monte de coisa que ele vai tratar depois. Então vamos ler o texto. Eu vou ler Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Eu costumo usar a NVI, então se você tiver uma outra versão, talvez vai sair um pouco diferente. O texto diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Até aqui, Efésios capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Paulo então está tratando nestes 6 versículos a respeito de unidade. É um grande tema, encontrando no centro ali de toda essa parte prática, nesses 6 versículos, essa ideia de conservar a unidade. Mas então ele vai trazer algumas lições e algumas implicações para a gente deste tema de unidade. Como ele escreve de maneira resumida em Efésios, diferente de Romanos, cada versículo praticamente tem uma verdade ou várias lições a respeito deste assunto. Olha, por exemplo, o primeiro versículo. Perceba essa dobradiça que é tão costumeira de Paulo, como ele vai usar também a mesma didática em Romanos capítulo 12. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes. Sempre quando ele diz assim, rogo-lhes, parece que ele quer passar da teoria para a prática. Ele fala, uma vez que vocês ouviram esses 3 capítulos que eu escrevi aqui, claro que não tinha divisão de capítulo, mas a nossa Bíblia agora tem, mas depois que vocês ouviram tudo isso sobre a nossa posição, agora como prisioneiro do Senhor, eu rogo, eu imploro, eu clamo, para que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, ao tratar sobre unidade, Paulo fala que a unidade é viver de maneira digna da vocação que nós recebemos. Ou seja, parece que para Paulo não há uma segunda opção. Paulo não coloca a unidade da igreja como algo opcional,
como algo, uma possibilidade de tipo, de estilo eclesiástico, de vivência de igreja. Paulo não abre possibilidade para isso. Paulo fala que a unidade da igreja é correspondente a viver de modo digno do chamado que vocês receberam. Ou seja, se vocês foram chamados por Deus, a consequência disso, o resultado disso, o que Deus espera na prática é que vocês vivam assim. Não há outra opção para isso. Paulo usa essa palavra viver aqui, que é uma palavra que ele gosta muito. A NVI, às vezes as traduções passam a perna na gente, né? A NVI traduziu por viver, mas se a gente fosse ver essa palavra mais literalmente, a ideia de andar, é uma palavra que Paulo gosta muito. Ele usou lá em Efésios capítulo 2, ao tratar de quem nós éramos sem Cristo e quem agora nós somos com Cristo. Ele fala que antes nós andávamos, vivíamos segundo a presente ordem deste mundo, satisfazíamos os nossos desejos, ou seja, era assim que a gente caminhava no mundo, esse era o nosso estilo de vida. Mas lá no versículo 10, depois que ele fala que nós somos uma nova criação por causa da bondade, do amor e da misericórdia de Deus, agora Paulo vai dizer que nós caminhamos em boas obras, que Deus já preparou de antemão, né, para que a gente só caminhássemos, vivêssemos, andássemos nela. Então esse termo que Paulo gosta de usar, é o que ele repete aqui, e não é à toa. Quando a gente olha para a história da Escritura, né, a história da redenção, logo lá no comecinho de Gênesis, a gente tem Deus caminhando no jardim do Éden. Eu não sei se isso é literal ou se é uma figura de linguagem, porque as duas coisas cabem ali. Se for uma figura de linguagem, você pode muito bem imaginar que Deus Pai estava passando ali de algum jeito e o termo descreve como caminhar. Mas poderia ser a pessoa de Jesus Cristo, como apareceu lá para Abraão, para Josué e tantos outros personificados como uma pessoa, e de fato caminhava no jardim do Éden. É uma dessas duas possibilidades. Mas imagine então que você estava lá, Adão e Eva, no jardim do Éden, e de repente Deus caminhando com eles no jardim. Bom, depois daquele monte de genealogia de Gênesis 5 que ninguém gosta, a gente pula. O judeu ama, mas a gente geralmente pula, né? A gente está olhando lá para Gênesis, aí começa aquele monte de... E fulano gerou fulano e morreu, e fulano gerou fulano e morreu. Fulano... Você fala assim, para que eu vou ler essas coisas de genealogia? Mas lá no meio da genealogia você perde uma história de alguém super importante. Bom, a genealogia também é muito importante, senão não estaria na Bíblia. Mas você perde a história de Enoque, que não passou pela morte, porque ele andou com Deus. O chamado de Abraão é descrito nestes termos: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e vá para uma jornada, vá para uma caminhada comigo pela fé. Então esse tema de andar com Deus é um tema que permeia toda a Escritura, e obviamente Paulo ia utilizar um termo como esse. Então Paulo está dizendo que nós fomos chamados para caminhar de uma maneira, que é o modo digno. Não existe outro. É assim que Adão devia caminhar, é assim que provavelmente Enoque caminhou. É assim que Abraão foi chamado para caminhar com Deus. E é assim que a igreja também agora é chamada a caminhar com Deus. Ele diz então, rogo-lhes que caminhem, que andem, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Pensa no que significa algo que é digno para você. Imagina que você agora conseguiu acesso a um lugar que antes você não tinha. Por alguma questão você não poderia entrar naquele lugar. Aí você chega agora para os outros e fala assim, agora eu sou digno de entrar naquele lugar. Quando você usa uma expressão dessa, a pessoa também diz, você conseguiu isso? É uma expressão de honra, é uma expressão que traz essa ideia de que agora eu sou digno de entrar nisso, de entrar nesse lugar, né? Antes eu não podia, provavelmente, mas agora eu posso. Então, pensa numa, se você quiser uma ilustração boa, né? De uma fila para que você agora consegue entrar no supermercado, né? Quando a gente tem criança, né? Você pega logo a criança no colo, né? Agora eu posso usar essa fila, né? Agora eu sou digno para usar essa fila. A criança está lá com 5 anos, não sabe andar, mas o pai pega no colo assim, né? Porque ele quer pegar aquela fila, né? Então ele fala, vivam de maneira digna.
Antes vocês não conseguiam viver dessa maneira. Vocês não tinham aquilo que vocês precisavam para viver desse jeito. Lembra? Vocês satisfaziam os desejos da carne. A presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar que atua nos que vivem na desobediência. Mas agora, a gente consegue. Então Paulo está dizendo que a gente deve caminhar deste modo, desta maneira digna. Paulo gosta dessa expressão, a união dessas duas palavras. Com exceção de... Com exceção de Filipenses, que, claro, porque Filipos, Paulo, por causa de toda aquela questão romana ali, era esperado ele usar uma palavra diferente, mas em quase todas as outras cartas, Paulo usa essa expressão caminhar de modo digno. Então, se você der uma olhadinha lá na sua Bíblia, em Filipenses, capítulo 1, lá no versículo 27, nas páginas para frente, aí ele vai dizer: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Então aqui é onde ele não usa peripapel, que é caminhar. Por causa da questão de Filipos ali, que Paulo prefere usar seja um cidadão. Filipos tinha os privilégios de ser cidadão romano, eles apoiavam nisso. Então Paulo fala, não, seja um cidadão digno do Evangelho. Você dá uma olhadinha lá em Colossenses, lá no capítulo 1, e no versículo 10, ele vai dizer assim: isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo. Mais uma vez, ninguém traduz por vivam, mas a ideia de caminhar. E claro, traz aí a ideia de viver também junto nesses textos. E 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, versículo 11, vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino de glória. Ou seja, tudo isso me ensina que para Paulo há uma maneira de viver o cristianismo. E isso passa pela unidade da igreja. A gente está vivendo tempos no chamado pós-modernismo, e uma das características do pós-modernismo é a pluralidade de verdades. Mesmo que essas verdades sejam autoexcludentes, ou contraditórias, mas não tem problema, porque não precisa fazer sentido. Você só precisa aceitar a verdade do outro, e aquilo não é que você só aceita, de fato é verdade para aquela pessoa, e a sua verdade de fato é a sua. E quando isso chega para o cristianismo, acontece essa bagunça que a gente está vendo hoje no cristianismo. Então, daqui a pouco eu vou mostrar que existe diversidade no meio dessa unidade, mas não essa pluralidade de vivências de cristianismo que a gente vive hoje. O cristianismo nunca foi intencionado por Deus para que cada um decida como vai viver o seu cristianismo. Você não, então eu me sinto confortável vivendo desse jeito. Não, você não tem que decidir isso, porque Deus te fez digno do cristianismo. Então a sua única opção é viver de modo digno do que Deus quer. Deus não deixou para a gente, fala, escolha. É um self-service, o que você gosta, o que você quer. Aí tem gente que nem aquilo que está no self-service pega, fala que está lá, mas e escolhe coisas que não estão na Bíblia. Paulo está dizendo, nós temos uma maneira digna da vocação que recebeu. Finalizando esse versículo primeiro aqui do capítulo 4, ele usa quase uma redundância aqui. Paulo diz, do chamado para o qual vocês foram chamados. Esta vocação que receberam é um chamado como que vocês foram chamados. Isso é interessante porque Paulo está falando de uma maneira digna de viver. E é bom ele lembrar a gente de que Deus nos chamou. Porque se você pensa que foi a sua iniciativa de chegar a Deus, talvez você olhe para Deus e diz, bom, Deus, sorte sua que o reino de Deus conta comigo. Então por causa disso eu quis decidir algumas coisas aqui. Agora, quando Paulo lembra que foi Deus que nos chamou, o chamado como o qual fomos chamados, a gente nos recolhe a nossa insignificância e diz, bom, então é do seu jeito. A maneira digna é a maneira que Deus quer, não é a maneira como eu quero viver no cristianismo. Então, nesse primeiro versículo, Paulo mostrou para a gente que
a unidade da igreja é a maneira digna pela qual Deus quer que a igreja caminhe viva neste mundo. Agora no versículo 2, Paulo vai mostrar que para a gente desenvolver esta unidade, o necessário são algumas características. Veja que ele coloca aí: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Paulo coloca pelo menos 4 características. E essas características não são aleatórias, não são a característica que ele talvez esteja lá, bom, vou colocar algumas características aqui para essa unidade. São características pensadas, que fazem sentido à luz dessa unidade. Tanto é que são praticamente as mesmas, lá em Colossenses ele vai acrescentar algumas, do que ele coloca lá em Colossenses capítulo 3. Lá no versículo 12 ele diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, agora vem, humildade, mansidão e paciência. Mansidão é a mesma palavrinha de dócil lá em Efésios 4. E paciência, e aí o versículo 13 começa: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Então perceba que Paulo escolhe as mesmas palavras em Colossenses para trazer também aqui em Efésios, ou seja, não são virtudes aleatórias, são qualidades essenciais para aquele que quer desenvolver a unidade. Você já tentou viver unido, em comunhão mesmo com alguém que é orgulhoso? Como age um orgulhoso? Um orgulhoso nunca abre mão daquilo que ele pensa, das suas convicções. Eu lembro até hoje, um dos professores no seminário contando para a gente de um caso na igreja dele, em que precisava se pintar a igreja. E a gente sabe que assim, questão teológica é o de menos, mas a assembleia pega fogo quando vai pintar a igreja, porque cada um gosta de uma cor, e aí você não pintar da cor que eu... Aí ele começou a perceber que a assembleia não ia para frente, não estava resolvendo nada, e ele falou assim: gente, já sei, vamos parar tudo, todos voltam aqui semana que vem, trazem a sua latinha de tinta que você gosta, eu vou desenhar um quadriculado na igreja, e cada um vai ter o seu quadradinho para pintar da cor que você gostar. Aí acho que a igreja percebeu, né? Caiu a ficha e disse: não, pastor, vamos resolver de maneira correta. Mas percebe como o orgulho faz? O orgulho faz a pessoa não querer abrir mão de uma cor. Ela gosta daquela cor, e ela não vai na igreja se não tiver pintado da cor que ela quer. Faz sentido isso? Mas isso é uma pessoa orgulhosa. Por isso que o orgulho atrapalha essa unidade. Paulo está falando: sejam completamente humildes. Agora, o humilde, ele não abre mão das suas convicções. É diferente. Quando essas convicções ferem aquilo que é essencial no cristianismo. Não é esse o humilde. O humilde é aquele que abre mão do seu conforto pessoal em prol do outro. Não das suas convicções teológicas, mas do seu conforto. Do tipo: eu gostaria de uma igreja azul, mas tudo bem, eu consigo conviver com essa cor, sem problema nenhum. A gente é marido, a gente sabe que a mulher que escolhe a cor de casa. Então assim, não tem problema, a gente vai na igreja também. Eu consigo conviver com isso. Coitado, a gente está precisando pintar um apartamento falando isso, né? Verdade. Daí vocês me ligam falando assim: você conseguiu escolher a cor do seu apartamento ou foi a Aline que escolheu a cor do apartamento? É por isso que ele está dizendo: sejam completamente humildes. Agora, sabe como você identifica uma pessoa humilde? É aquela que não fala que é humilde. Eu costumo dizer isso na igreja, né? Cuidado mesmo com aquela pessoa que o defeito dela é uma qualidade. Sabe a pessoa que fala assim: o meu problema é que eu sou muito humilde. O meu problema é que eu confio. Um dia eu já ouvi dessas, né? O meu problema é que eu confio muito nas pessoas. Sério mesmo? Esse é o seu problema? Você está aí que eu vou listar um monte de problema meu que é muito pior que esse de defeito. Mas o seu maior defeito é que você confia numa pessoa? Nossa, você devia fazer companhia para ele, não, que está no céu. Você é arrebatado. Eu um dia ouvi alguém falando assim: o meu maior defeito é que eu estudo muito. Sério? O seu maior defeito é que você estuda muito? Desconfie de pessoas assim. Porque, claro, isso
céu, faz tempo. Conta a história que Sócrates... Muito obrigado. Vem embora. Conta a história que Sócrates ficou meio revoltado quando ele ficou sabendo que uma pessoa foi perguntar para um sábio da época quem era o homem mais humilde que ele conhecia. E esse sábio disse: Sócrates. E a pessoa que é humilde não vai dizer assim: não, realmente, eu sou humilde mesmo, ele acertou. Porque isso já demonstra que ela não é humilde. Então Sócrates fica bravo. E Sócrates vai lá com esse sábio e falando assim: não, quem disse para você que eu sou a pessoa mais humilde? Esse é humilde. Esse de fato é humilde. Porque ele reconhece, ele sabe quem ele é. Esse é humilde. E aí o sábio disse: não, Sócrates, realmente você é a pessoa mais humilde que eu conheço, porque você é uma das únicas aqui que ainda faz perguntas. E quem faz pergunta é aquela pessoa que sabe que ainda não sabe, que precisa aprender. E Sócrates começou a averiguar: não, espera aí, não é possível, né? E começou a ouvir as conversas dos sábios e dos filósofos da sua época. E via que nada novo debaixo do sol, todo mundo queria falar, mas ninguém queria fazer perguntas, ninguém queria aprender. E é por isso que ele desenvolve o seu método de ensino, que se você já estudou alguma coisa de Sócrates, é basicamente por perguntas. Ele fazia perguntas. Ele queria instigar as pessoas a: assuma que você não sabe, pergunte. Meu pai participou lá do seminário comigo, vocês talvez já tenham estudado em diversos âmbitos aí, talvez não teológico, mas em outras áreas. E sabem que o que a gente mais encontra, e eu sou professor, eu sei disso também, são alunos que fazem aquelas perguntas que na verdade não é uma pergunta. É uma pergunta só para mostrar um conhecimento que ele já tem. Ele termina a pergunta, você olha para ele e fala assim: não entendi sua pergunta. E nem ele não é uma pergunta. Ele só está querendo assim externar o conhecimento que ele tem. E aí, para não ficar tão chato, fala assim: professor, eu vou dar uma colaboração nessa sua aulinha aí. Aí ele fala assim: eu tenho uma pergunta. E aí ele joga aquele... As pessoas não estão mais interessadas em conhecer alguma coisa, porque todo mundo acha que conhece tudo. O nosso advento agora da internet, né, nesse século, trouxe um evento muito curioso para a gente. Porque às vezes a gente tem que dar risada. A gente olha pessoas expert no assunto. Imagina um pós-doctor físico, alguma coisa, postando numa revista científica, alguma coisa assim, um estudo dele. E aí você tem um adolescente que entra na internet e comenta lá embaixo: discordo de você. Você tem que dar risada disso. Fala assim: como você discorda dele? Né? Com que argumento? Não, eu acho que está errado. Mas espera aí, como você discorda? Hoje a internet deu voz para todo mundo. E todo mundo tem uma opinião. Não importa se o cara é pós-doc numa coisa. Aí não quer dizer que você tem que ter pós-doc para conversar de algum assunto. Claro que não. Mas pelo menos leia um pouco a respeito do assunto. Né? E pense bem de discordar de alguém assim. Mas as pessoas não querem mais perguntar, não querem aprender. Elas querem falar. Porque elas acham que sabem tudo. E conviver com pessoas assim não dá. Uma hora ou outra vai ter um choque. Por isso que Paulo está dizendo, a primeira característica dele aqui: sejam completamente humildes. A gente tem que ser humilde. Se você é casado aqui, você vai lembrar que no primeiro mês de casamento, estava lá, tudo bem, e ela lua de mel, que às vezes demora 2, 3 meses, 4 meses, mas vai passar um ano, você vai perceber que tinha coisa que ninguém te falou. Você pode ter assim, namorado 4 anos, 5 anos, assim, ninguém nunca me falou que ela era assim, assim. Que tem coisas, jeitos que não são pecaminosos, porque se for pecado é outra questão. Jeito, a questão: o que você faz? Você bate o pé para a sua vontade de ser feita até o final, ou você vai abrir mão de algumas coisas em prol de uma boa convivência? É assim que a gente deve viver os nossos relacionamentos. Claro que um abre mão ali, o outro abre mão aqui, e as coisas vão se ajustando, porque são jeitos diferentes. E é assim também no corpo de Cristo. Mas Paulo continua, ele diz: sejam completamente humildes e dóceis. A ideia aqui de alguém que é manso, que é calmo. Como é ruim também conviver com aquelas pessoas que estão prontas para soltar uma palavra ríspida. É só, parece assim, tem aqueles desligados na igreja, não tem aqueles desligados? Mas ai se um desligado passar perto dele e não cumprimentar. Ai se alguém
fizer alguma coisinha para ele, ele está pronto, assim, né? Parece aquele animal já pronto, que você sabe que qualquer coisinha ele vai avançar. Eu estou falando, você tem que ser dócil, inclusive os homens. Aliás, tem mulher que é menos dócil que os homens, né? Não é que você tem que tomar cuidado. Mas ó, sejam dóceis. Inclusive, eu gosto muito do versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, quando Paulo fala assim: se alguém for surpreendido em algum pecado, ele está colocando talvez a pior coisa que pode acontecer na igreja. Alguém tem um pecado. A pior coisa que pode acontecer numa igreja. O pecado, claro, a nossa luta sempre é contra o pecado. Então, mas se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, repreendam com toda mansidão, docilidade. É a mesma palavra que ele usa lá em Gálatas 6, versículo 1 que ele usa aqui. Não é porque você vai repreender alguém que você pode fazer isso de qualquer jeito. Não é porque você vai puxar a orelha de alguém. Não é porque você vai dar uma bronca em alguém que às vezes precisa, que você faz isso de qualquer jeito. Sempre tem o jeito certo de falar. Lembra que eu estava falando daquela pessoa que acha que a virtude dela é o maior problema? É a mesma pessoa que diz assim: o meu maior problema é que eu falo a verdade. Não, falar a verdade nunca é um problema. O seu maior problema é que você é grosso. Você não sabe falar. Porque a verdade sempre tem que ser dita, mas tem que ser dita no momento certo e com o jeito certo. A verdade nunca precisa ser dita de maneira que vai atacar o outro. Mesmo que seja uma verdade, a verdade pode ser maldita. Então você tem que dizer a verdade sempre, isso não é um problema. Você acha que seu problema é sempre falar a verdade, isso não é um problema, você tem outros problemas aí. Mas ela tem que ser falada no momento certo e do jeito certo. Paulo está falando, além de ser completamente humilde, você tem que ser dócil. Provérbios vai dizer que a resposta branda desvia o furor. Quando alguém vem com 5 pedras na mão, o seu jeito de falar pode abrandar uma situação. Não, vamos conversar. Isso é necessário para a unidade da igreja. Paulo diz também, sejam pacientes. A ideia aqui desse termo, né, de macro, que a gente conhece esse termo no português, né, de algo longo, demorado, grande, junto com a palavra igair, é alguém que demora para irar-se, é alguém que é paciente. Então não é aquele o bobão, sabe aquele bobão alegre, que tudo está fazendo ele está sempre bobão. Não é alguém assim, mas é alguém que talvez até teria motivos para irar-se, mas ele demora para se irar. Claro, o maior exemplo de bondade, de paciência que a gente tem, de alguém que é longânimo, né, com as lições do centeno, é o nosso Deus. Isso é a essência da sua misericórdia. Nós somos pecadores. O que nós merecíamos é nem acordar durante a noite, fechar o olho e continuar com o olho fechado. Isso é o que a gente merecia por causa do nosso pecado. Mas daí a Bíblia diz que as misericórdias de Deus, ou a longanimidade dele, porque ele demora para se irar, é a causa de nós estarmos vivos. Então toda manhã quando você abrir seu olho, lembre, Deus foi longânimo, porque eu abri meu olho. Porque o que eu merecia mesmo, o que eu merecia está morto. Agora Deus não faz vista grossa, é diferente. Não é alguém que finge que nada está acontecendo, mas é alguém que sabe lidar com as situações de maneira bondosa. Ele é longânimo, ele é paciente. Paulo termina estas características, né, depois dizendo, suportando uns aos outros com amor. Paulo é realista. Paulo não é um utópico, achando que numa igreja, quantos membros tem aqui na igreja? 60 membros, com visita, só que vem. Então Paulo não tem a ideia, ele não é utópico o suficiente para achar que num grupo de 60 pessoas, todo mundo vai se dar bem com todo mundo. Todo mundo vai ser amigão de todo mundo. Todo mundo vai, assim, ter afinidade com os outros. Paulo sabe que isso não acontece. É óbvio que isso não acontece. Talvez, se você já tem 1 ano, 2 anos de igreja, você já passou por situações em que, às vezes, você tem que suportar alguém. Olhem todo mundo para mim, deixa eu pegar uma coisa lá. Aí, volta aqui. Não perde não. Vai ter situações em que você vai ter que simplesmente suportar uma outra pessoa. Isso não é algo ruim, pelo contrário, é uma virtude. Embora Paulo está dizendo aqui, usando essa palavra, esse termo aqui, aliás, ele é só usado no Novo Testamento num aspecto bem de aguentar mesmo. Por exemplo, lá em Mateus 17, quando Jesus diz assim, ó geração incrédula,
essa mesma palavra. A ideia de aguentar, calma, suporta, aguenta aí. Eu lembro quando eu estava em Piracicaba, eu passei um tempo em Piracicaba, nasci em Ribeirão, mas fui criança ainda para Piracicaba, é uma cidade perto, ali até de Ribeirão, umas 2 horas. E eu me converti lá, na igreja, depois eu casei com uma Ribeirão Pretana e voltei para Ribeirão. Mas eu lembro até hoje que nós sentávamos assim num grupo de jovens na igreja, moleques, né? Eu tinha lá meus 16, 17 anos, ainda lembro de algumas coisas dessa época, né? E aí a gente sentou no banco, ali sentava todo mundo junto, aquele grupo de amigos, né? Então a gente sentava no banco. E eu lembro até hoje que lá no final do banco, mas lá na ponta, tinha aquela pessoa que começava a balançar as pernas. Primeiro mês está tudo ok. Segundo mês está tudo ok também. Terceiro mês, e chega uma hora que você olha e fala assim: por que suas pernas não param quietas no lugar? Por que você tem que ficar chacoalhando essa perna e você fica assim no banco? O banco inteiro se mexe. Porque você não consegue ficar com as pernas paradas. Por que você faz isso? Perceba, se a gente não suporta as outras pessoas, isso vai ser... E as pessoas fazem isso por muito menos. Tem casamento que acaba por muito menos do que isso. Porque não sabe lidar com aquele que é diferente. Veja, não é pecado. Eu não posso chegar para ele e falar assim: para, porque na Bíblia está escrito que aquele que balançar a perna é o jeito dele, ele é assim. Vou fazer o quê? Eu tenho que suportá-lo. Ele foi padrinho de casamento nosso, eu fui padrinho de casamento dele. Só que você também. Mas a gente tem que suportar essas pessoas. Nem todo mundo tem as afinidades que você. É só você entrar na igreja que você vai logo perceber que tem corintiano dentro de igreja. Acredita nisso? Toda igreja tem corintiano. Eu não achei uma igreja que não tem corintiano. E aí a gente tem que suportar as pessoas. Você casa com uma corintiana. Como Deus faz isso? Para ensinar a gente a suportar uns aos outros. Nós temos gostos diferentes, afinidades diferentes. Se não souber conviver com isso, não vai viver em unidade. Agora, mais uma vez, suportar não é suportar o pecado do outro. Aí não. Quando é pecado, você precisa exortar. Você precisa puxar a orelha da pessoa. Não é conviver com isso. É conviver com aquele jeitão que a pessoa é. Que não é pecado, é o jeito dela. A gente tem que aprender a conviver com isso. Por isso que ele diz: suportando uns aos outros com amor. Sem amor a gente não consegue desenvolver esta característica. Então no versículo 1, Paulo está dizendo que não é uma opção viver em unidade. Viver em unidade é viver de modo digno da vocação que nós recebemos, do chamado com o qual fomos chamados. No versículo 2 ele está mostrando que para isso eu preciso desenvolver algumas características da minha vida. Algumas virtudes, como humildade, docilidade, paciência e essa ideia de suportar, de aguentar aqueles que são diferentes nesse convívio. Agora no versículo 3, olha que interessante que ele vai dizer: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu vou desenvolver isso mais no culto amanhã à noite. Mas você perceba que Paulo não fala para a gente criar uma unidade. Paulo fala para a gente, o termo que ele usa aqui dá uma ideia de guardar, de considerar valioso, ao ponto de você fazer de tudo, todo o esforço para preservar aquilo. Porque isso é valioso para você. Imagina que você ganha uma joia, aquelas de ouro, de não sei o que, quantos quilates aí que tem. Você não vai pegar essa joia e andar pendurado assim de qualquer jeito, a ponto que você pode perder, usar largo no braço, e tudo bem, se um dia cair, não tem problema. Não, você vai preservá-la. Você dá valor para aquilo, você sabe o valor daquilo. Então talvez você vai guardar num lugar especial. Você não vai pegar assim, colocar num lugar, não, você vai comprar uma caixinha até mais bonitinha para ela, mais segura, que você sabe que está ali. E coloca com cuidado. Você preserva, você guarda. Aliás, a gente faz todo o esforço, tudo que está ao nosso alcance, para que, se depender de nós, a não ser que entra alguém, um ladrão, uma criança, faz alguma coisa, se depender de nós, vai estar sempre guardado, porque é uma joia, é uma preciosidade, custa muito dinheiro aquilo lá. Paulo está dizendo que eu tenho que fazer todo o esforço
tudo aquilo que está ao meu alcance. Perceba a importância que ele dá para essa ideia da unidade na igreja? Tudo que está ao seu alcance para preservar, para guardar, não para criar, porque nós já temos isso. Eu vou falar disso amanhã à noite, mas isso é algo que nós já temos por sermos irmãos em Cristo. Não é algo que a gente deve buscar, é algo que a gente deve simplesmente preservar e guardar, ou desenvolver a prática disso, porque nós já temos essa unidade, quer você queira, quer não. É por isso que Paulo diz, então, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí é claro que a gente tem que abrir uma pergunta: quanto nós temos nos esforçado para isso? Pensa se você já está fazendo de tudo que está ao seu alcance, tudo que está ao seu alcance, para você preservar a união da sua igreja. Tudo. Ou você é aquela pessoa que não pode ouvir uma coisinha que já quer colocar lenha na fogueira, que já quer fomentar alguma coisa. Ou você faz de tudo aquilo que está ao seu alcance. E claro, tudo aquilo que está ao nosso alcance não é só aquilo que nos deixa confortável. É inclusive aquilo que sai da nossa zona de conforto. É inclusive aquele algo a mais, aquele passo a mais. Que porque agora a gente sabe o valor dessa unidade, a gente vai fazer até aquilo que está fora do nosso alcance. A gente vai nos desgastar realmente para preservar esta unidade. Pense nisso. E por fim, Paulo vai dizer, nós estamos caminhando já para o fim, no versículo 4, os limites desta unidade. Então, se no versículo 1 ele mostrou que a unidade não é opcional, é um estilo de vida que Deus espera de nós. No versículo 2 ele mostrou algumas características que eu preciso desenvolver. No versículo 3 ele mostrou que eu não preciso criar, eu preciso guardar e fazer todo o esforço para guardar esta unidade. Agora no versículo 4 a 6, Paulo vai dar alguns balizadores para esta unidade. Então, embora Paulo está dizendo, façam todo o esforço para preservar a unidade, mas não é a qualquer custo. Uma vez eu fiquei sabendo de um grupo de pessoas da denominação a qual eu pertenço. Eu sou do Movimento dos Irmãos, não sei se alguém já ouviu falar, mas é um movimento. Está fazendo 140 anos no Brasil esse ano. Depois, se alguém quiser saber a história, eu posso contar. E eu fiquei sabendo de um grupo que estava no Espírito Santo, lá no estado do Espírito Santo, pregando algumas coisas contrárias à palavra de Deus. E começou uma conversa aqui e ali. O momento que eu faço parte é muito tradicional. Assim. Começou umas conversas do tipo, aquele grupo está se afastando das escrituras. Tem um pessoal que foi lá para o Acre receber, um casal lá receber a bênção não é nem profeta, apóstolo, eu esqueci, o patriarca, não sei o que lá, e eu, eita, tudo mais, enfim. Todas essas questões de diferença doutrinária mesmo. E aí eu lembro que eles estavam, não, mas a gente é um só, a gente é um e tudo mais. E aí criaram um grupo no WhatsApp lá para, assim, o título era Unidade acima de qualquer coisa. Unidade acima de qualquer coisa? Estranho. E me colocaram no grupo. Pastor da igreja, me colocaram, foi colocando todos os pastores, os líderes. Não, porque a gente quer preservar a unidade e tudo mais. Eu já vi que um monte de gente foi pulando fora do grupo, obviamente. Eu cheguei e falei assim, ok, vocês querem preservar a unidade, quais são os limites da unidade? Não tem limite, a gente tem que preservar a unidade. Mas como não tem limite? Aí você coloca aquele caso assim, mais extremo possível, para depois você ir puxando para aquilo mais realista. Eu falei assim, como assim? E se alguém que faz parte desse grupo aqui achar que a salvação não é só por Cristo? O que a gente vai fazer com uma pessoa dessa? Não, isso a gente pensa depois, o importante é a unidade. Eu falei, então amigo, tchau. E nem sei, tá? Eu sei que acho que praticamente eles saíram agora da denominação de perceber que não ia dar certo. Então Paulo não está falando isso. Paulo não está falando para você se unir com outras religiões, dar um abraço no muçulmano, embora isso pode ser perigoso para você, mas dá um abraço nele, diga assim, você é um só, cante como é bom, como é precioso. Não é isso que ele está dizendo. Paulo sabe que precisa de uns balizadores. A unidade não é acima de qualquer preço. É por isso que ele vai dizer, versículo 4. Aliás, é sugestivo, porque são 7, o número 7 é muito curioso nas escrituras. Então ele vai dizer, há um só corpo e um só Espírito,
Assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, e um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, ao mesmo tempo que Paulo dá 7 balizadores, que não são tão estreitos assim, mas ele não dá a ideia de uma unidade sem importância nesses balizadores, senão unam-se com qualquer pessoa que você quiser. Longe disso, mesmo que ela diga que é um cristão. Estava tendo a Feira do Livro, do Ribeirão Preto, é uma feira grande que acontece uma vez por ano lá em Ribeirão Preto. E um dos palestrantes era alguém que era... eles gostam dessas questões das minorias, então era todas as minorias numa pessoa só. Mas ele era um monte de coisa lá, e aí ele era homossexual e cristão. E além de umas outras coisas lá, né, que começam a descrever, pessoas que falam, tem coisa assim, como pode as duas coisas ser na mesma pessoa, mas ela se descreve assim. E uma dessas é isso. Então ele era homossexual e cristão. E ele ia na Feira do Livro, que claro, né, é um viés totalmente dessas questões sociais que a gente tem que rejeitar. Mas ele ia expor como ele se descobriu, como ele entendeu que ele podia ser homossexual ou cristão. Paulo está dizendo assim, una-se essa pessoa, porque ele se diz cristão. Então assim, não é a qualquer preço a unidade. Então ele coloca esses balizadores. Mas eu acho curioso como Paulo não coloca esses balizadores tão estreitos assim. Por exemplo, deixa eu dar uma ideia aqui para vocês. Paulo diz assim, há um só corpo e um só espírito. Bom, há um só espírito. A gente tem que crer neste espírito. Isso é essencial para qualquer cristão. Se você não crê no Espírito Santo, por exemplo, você acha que ele é uma força, você acha que é uma coisa impessoal, assim, você não crê no Deus da Bíblia, então você não é um cristão. Você tem que ter uma crença certa no Espírito Santo. Mas daí, talvez, você tenha aquele amigo que pensa que o Espírito Santo dá algumas capacidades para ele diferente do que você entende. Mas ainda assim é o mesmo Espírito. Perceba como Paulo assim não coloca um balizador tão estreito a ponto de falar assim, ó, só a minha denominação, então está certo, é só o nosso grupo aqui. Mas uma delas, por exemplo, quando Paulo fala da esperança, eu e Eloy estudamos num seminário lá agora, né, numa escola presbiteriana. Assim, a esperança que nós temos é a mesma que eles, a volta de Cristo. Só para eles vai ser mais rapidinho, para a gente vai demorar mais. Tem 1000 anos aí, para eles não. Mas a esperança é a mesma. De maneira que eu posso chegar para um presbiteriano, abraçá-lo e dizer, você é meu irmão. Porque a esperança é a mesma. Embora, claro, há uma diferença de 1000 anos aí, né, dessa expectativa. Mas é a mesma esperança. Nós estamos aguardando a volta de Cristo. Aí ele vai dizer, há um só batismo. Agora eu sei que eu tenho que tomar calma, porque vocês são batistas. Eu sei que eu tenho que tomar cuidado com isso aqui no batismo. Mas perceba que mais uma vez ele vai dizer assim, é tão estreito assim, há um só batismo. Essas questões que balizam a nossa fé, não quer dizer que tem que ser estritamente igual. Parece que Paulo entende. Aliás, ele não só entende, mas quando lá em Romanos ele vai dizer assim, no capítulo 15. Ele vai falar no capítulo, acho que é 14 talvez de Romanos. Ele vai dizer, alguns entendem que pode comer carne. Outros não. Outros vão achar que não pode comer carne. Comer carne é errado. E aí quando você espera que Paulo vai tomar um partido e vai dizer, então gente, vamos criar vergonha na cara e vamos todo mundo. Ele fala, não, um aceita o outro não julga o outro. Convivem bem aí, gente. Como assim, pô? Aí ele vai falar, uns acham que tem um dia especial. Outros vão achar que todos os dias são iguais. Aí você fala, agora Paulo vai, qual que é certo? Paulo vai falar, quem acha que um dia é especial, faz isso por Cristo. Aqueles que não acham, também faz isso por Cristo. Paulo está falando, eu sei que tem diferenças, tudo bem. Nesse sentido, o cristianismo é inclusivo. Ele é inclusivista. Ele quer abraçar pensamentos distintos. Agora, sem ser pluralista. Porque se você não crê no Deus da Bíblia, se você não crê em um só Senhor, na salvação pela Bíblia, essa fé que tem que ser igual, no batismo, na esperança, no Deus e Pai, nessa questão que ele está dizendo, aí não é a qualquer preço.
Então, Paulo está mostrando aqui para nós, quando ele chega nessa parte prática de Efésios, que viver unido, viver essa mutualidade, é o estilo de vida que Deus deseja do cristão, o único que ele deseja. Mas ele sabe que para isso é preciso algumas características, algumas virtudes, é isso que ele vai dizer no versículo 2. No versículo 3 ele vai mostrar que eu não devo criar isso, eu devo fazer todo esforço para preservar, para guardar isso que já existe. E aí no versículo 4 até o versículo 6, ele está aí dando os balizadores, para eu saber com quem que eu posso me unir, ou com quem que eu já sou unido, quem faz parte do corpo de Cristo e quem não faz parte. Há alguns que fazem parte do corpo que talvez tenham algumas ideias diferentes de você, mas ele faz parte do corpo. Há alguns que têm algumas ideias diferentes, mas não fazem parte do corpo. A questão é quem pensa diferente, mas faz parte ou não faz parte do corpo. Paulo está dizendo aqui no capítulo 4 até o versículo 6. No capítulo 4 até o versículo 4 até o versículo 6. Eu espero que depois de hoje à noite, e aí amanhã, nós continuaremos com esse assunto, pela manhã e pela noite, você tenha entendido a importância que não só o apóstolo Paulo dá, mas a Bíblia, as Escrituras e o nosso próprio Deus dá para esta unidade. E eu espero que realmente, como a nossa igreja foi muito beneficiada com este assunto, eu espero que isso também molde um pouco a mente, coração e a atitude de vocês em prol de uma nova vivência do cristianismo. Amém? Amém.